A graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 2 do livro de Sofonias, uma esperança de salvação e o julgamento divino. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 2 do livro de Sofonias, no Antigo Testamento. Ele é um dos profetas menores. Nós temos 17 livros dos profetas posteriores e nós temos 12 livros dos profetas menores e 5 dos profetas maiores. Então, abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Esses capítulos dos profetas menores, de 12 livros, formam 67 capítulos com 1.050 versículos, uma média de 16 versículos por dia. Então, abra aí a sua Bíblia. Siga-nos também no nosso canal do YouTube. Clica aí em inscrever-se. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para fazer o acompanhamento. Sempre estaremos colocando novidades aí no nosso canal sobre um capítulo da Bíblia. E nós estamos vendo esse livro de Sofonias que tenha 3 capítulos apenas. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Sofonias foi escrito para conclamar o povo de Judá e de Jerusalém ao arrependimento em face da invasão babilônia, bem como a esperança numa grande restauração após o tempo de destruição e do exílio. Já nos encontramos na terceira parte, sendo agora o capítulo 2. Só há 3 capítulos. Terceira parte, esperança de salvação. A única esperança de proteção contra o julgamento divino era buscar a Deus com humildade. O primeiro ciclo do livro termina com o chamado ao arrependimento, como caminho para a esperança de salvação da destruição que aconteceria no dia do Senhor. O capítulo começa com uma ordem para a nação despudourada congregar-se, conforme a NVI, ou concentrar-se e examinar-se. Usando uma terminologia que normalmente significa reunir gravetos ou restolho, o profeta, ironicamente, conclama os judeus a se unirem como palha, pronta para ser descartada. Eles foram chamados a reunir-se para ouvir e buscar a misericórdia de Deus. Exortar o povo a ouvir as advertências severas é um ato da graça divina, pois as advertências são formuladas com o objetivo de estimular ou evocar arrependimento naqueles que as ouvem. A razão para a busca do Senhor era óbvia e também muito urgente, não se poderia adiar. O furor da ira do Senhor, literalmente o calor da ira do Senhor, iria chegar com toda a sua força. A palavra de escape foi dirigida aos que temem ao Senhor, aos mansos de toda a terra, que haveriam de ouvir e de entender a urgência e os perigos iminentes. Os outros também ouviriam, mas desprezariam o alerta e continuariam normalmente com as suas vidas. Mas o momento era de buscar o Senhor e não de rejeitá-lo. Hoje o alerta está sendo dado também pela igreja, de que Jesus está voltando. Você está ouvindo, você está rejeitando. Como é que está sendo o seu comportamento diante dessa mensagem? Muitos há que ignoram, muitos há que são muito espertos e estão se preparando. Nesse contexto, buscar ao Senhor é descrito de modo mais preciso como um ato de arrependimento. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Um padrão semelhante pode ser visto também no livro de Amós, no capítulo 5, onde o profeta ordena, buscai o Senhor, lá no capítulo 5, verso 6 de Amós. E mais tarde, buscai o bem e não o mal, no versículo 14 do capítulo 5 de Amós. Aos que ouvirem e buscarem, a promessa seria de que poderia haver o escape do Senhor. Compare com Amós 5,15. A promessa do Senhor de uma nação eterna é certa para todos os que verdadeiramente o buscam. Aqui as palavras do profeta expressam a esperança de que um remanescente humilde encontraria refúgio diante da iminente destruição dos babilônios. Quarta parte, o julgamento divino. O profeta acrescenta detalhes a respeito do julgamento que brevemente viria ao nomear nações específicas. Aí nós estamos no verso 4 e vai até o capítulo 3, verso 8. O profeta retorna uma descrição de como Deus julgaria por meio dos babilônios. Esses oráculos de julgamento são semelhantes aos encontrados em outros profetas, como nós podemos ter aí Isaías, no capítulo 13, verso 30, Ezequiel 25, 32, Amós 1, 3, 2, 3,
Sofonias especifica 6 nações, e inclui nela Judá, em 5 oráculos, que terminam num pronunciamento resumido da destruição mundial. Palavras de salvação para o remanescente de Judá, assim como uma palavra de esperança e respeito das nações, encontram-se espalhadas ao longo desses oráculos. O texto segue um padrão, também presente nos livros dos profetas, como Jeremias e Ezequiel. Uma palavra de advertência a Israel, um julgamento das nações e uma promessa futura de restauração. Então, palavra de advertência, julgamento e promessa futura de restauração. Assim, dividimos também essa parte em 3 sessões, não, em 5 sessões. Vejamos a primeira, contra a Filístia, no verso 4 ao 7. Os filisteus haviam atormentado Israel desde o tempo de Sansão. O ai, que introduz o verso 5, é a mesma palavra de maldição, pronunciada posteriormente sobre Jerusalém. É uma forma literária usada para introduzir uma terrível ameaça. Eles seriam completamente aniquilados e suas terras passariam a pertencer aos restantes da casa de Judá. Os judaítas, que sobrevivessem ao julgamento e voltassem para a terra, possuiriam as terras da Filístia. Outras referências ao remanescente em Sofonias também pode ser encontrada no verso 9 do capítulo 2, no capítulo 3, do verso 9 ao 13. Os fracassos daqueles que retornariam do exílio causou um atraso no cumprimento dessa promessa. Ela não começou a ser cumprida até a primeira vinda de Cristo, e não será completamente cumprida até que Cristo volte e conceda domínio ao seu povo na nova terra. Isso haveria de acontecer porque Deus os visitaria e os faria retornar do cativeiro, ou atentaria para eles e lhes mudaria a sorte. Essa frase amplamente empregada refere-se à futura salvação de Israel, além do julgamento, o que às vezes se aplica ao retorno do povo do exílio. Veja também no capítulo 3, verso 20, onde a mesma frase descreve o destino futuro de Israel após o exílio. Contra Moabe e contra Amon. Essas nações são tratadas em conjunto em razão de seus ancestrais comuns. No juízo de Deus sobre elas, as mesmas tornar-se-iam como Sodoma e como Gomorra, cidades que representam a epítome do pecado e servem como tipos de julgamento final de Deus sobre os pecadores. A comparação é pertinente à luz da estreita associação de Sodoma com o ancestral de Moabe e de Amon. Depois do juízo, eles serão saqueados, e o restante do povo de Deus, o remanescente que possuirá a Filístia, também aqui os possuirá. Deus mesmo iria destruir todos os seus deuses, que não são deuses, e cada um, desde o seu lugar de todas as ilhas dos gentios, viriam para adorar o Senhor. Contra a Etiópia, o remoto povo do Alto Nilo não escaparia. A espada do Senhor, verso 12, os mataria, provavelmente pelas mãos dos assírios. Deus usa em seu juízo quem Ele quer e o que Ele quer usar. Muitas vezes usa a própria natureza, mas aqui no caso, outro povo que não teria piedade. Contra a Síria, os assírios conquistaram o reino do norte nos idos de 722 a.C. e afligiram Judá, o reino do sul. Os babilônios conquistaram Nínive em 612 a.C., o que sugere que a profecia de Sofonias é anterior a essa data. Eles eram tão arrogantes que ousavam dizer que eram únicos e que, além deles, não haveria outro semelhante. Essa arrogância é expressa numa linguagem semelhante àquelas usadas apenas pelo soberano Senhor. Confira aí em Deuteronômio 4:39, Isaías 45, versos 5 e 6, Isaías 47, verso 10. O capítulo 2 começa dizendo assim: congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudor. Esse é o verso 1 de Sofonias 2, que tem apenas 15 versículos, sendo o 15º, esta é a cidade alegre, que vivia em segurança, que dizia no seu coração, eu sou e fora de mim não há outra, como se ela, tornada em desolação, em covil de feras, como ela se tem tornado nisso. Todo o que passar por ela assobiará e meneará a mão. Conforme a Bíblia Tebe, os assobios e os movimentos de mão expressavam a zombaria e o espanto, mas também o medo, e poderiam ser ritos mágicos para expulsar
os maus espíritos. O fato é que seria ela toda destruída e motivo de espanto para quem por ela passasse, uma vez que na história tinha sido grande, poderosa e agora somente ruínas. O verdadeiro reino pertence ao Senhor, de quem também é o domínio para todo sempre. Nos últimos dias, os dias que estamos vivendo, que compreende o período entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno, como ele prometeu. Nos últimos dias, nesse período, ainda os homens acham que possuem reinos e têm domínios, mas não sabem nem entendem que Deus os está usando para cumprir todos os seus propósitos. Maranata. A Bíblia que nós nos referimos é a tradução ecumênica da Bíblia Edições Loyola, é a TEB. Conforme a Bíblia TEB, esses assobios e os movimentos de mão expressavam a zombaria e o espanto. Então, nós concluímos aqui o capítulo de número 2 do livro de Sofonias. Amanhã estaremos vendo o capítulo de número 3 e assim encerrando o livro de Sofonias, que veremos o capítulo 3 de 20 versículos, a esperança de salvação. Inscreva-se em nosso canal, conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br, a parte escrita todinha está lá. Confira lá. Nossa rádio ossemeadores.com, todos os dias nós temos lá programação, momento missionário, oração, palavra. Temos a nossa programação diária. 8h30. E aos sábados, às 15 horas, esse momento missionário é Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nossa loja física fica no centro de Taguatinga, onde você pode adquirir seu material, seus livros. Todos os dias estamos aqui com um capítulo novo da Bíblia, assim até nós concluirmos todas as Escrituras. E como dissemos sempre, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Amém.